Tática, do grego tácticos, que significa algo como relativo à disposição. Em combates, é a arte de combinar tropas e recursos a fim de obter o máximo de eficácia. O início de 2025 foi marcado pela percepção do mercado financeiro de que as tarifas declaradas pelo presidente dos Estados Unidos eram uma tática de negociação. Será que é isso mesmo? E como isso se relaciona com os seus investimentos? Fica aqui até o final que eu conto tudo para você. Olá, eu sou Laís Reis, estrategista de investimentos do BB e estou aqui para te ajudar a investir cada vez melhor. Muito se ouviu falar, no mês de fevereiro, sobre as possíveis tarifas americanas, que seriam ampliadas nas relações comerciais do país. Até então, havia um certo otimismo no mercado com a narrativa focada na desregulamentação e menos impostos, que seriam ações pró-negócio, ignorando, de certa forma, os possíveis impactos inflacionários das medidas, inclusive as tarifas no comércio global. Porém, essa narrativa está mudando. Alguns números têm demonstrado que a confiança do consumidor americano está caindo, enquanto as expectativas de inflação estão subindo. A precificação de um Trump mais agressivo pelo mercado após as eleições contribuiu para que os ativos de riscos globais tivessem uma boa performance nesse início de ano, algo que começou a mudar na metade de fevereiro. No final do mês, tivemos a confirmação de Trump sobre as tarifas de 25% para México e Canadá, válidas a partir de 4 de março, além de um adicional de 10% para a China. Além disso, existe ainda a ofensiva das tarifas sobre o setor de aço e alumínio, que no Brasil poderia pesar nas ações de várias empresas listadas em bolsa, como Usiminas, CSN e Gerdau. O S&P 500 encerrou o mês com queda de 1,42% e o Nasdaq caiu 2,76%. Aqui no Brasil, a taxa Selic, que hoje está em 13,25 ao ano, caminha para uma nova alta de 1% na próxima reunião em 19 de março. As expectativas do BB são de 3 altas para 2025, mais 1% nessa reunião de março, mais 0,5% em maio e mais 0,5% em junho, fechando o ano em 15,25. Para março, os investidores devem ficar de olho ainda no andamento da reforma ministerial e nas aprovações de medidas junto ao Congresso, que podem influenciar os prêmios de risco. É aquela regra: quanto maior a Selic, mais rendem os ativos pós-fixados. O CDI, que segue esse movimento, fechou fevereiro com valorização de 0,99%. Para o perfil mais conservador, sugerimos 70% de participação nessa classe, já que possui menor volatilidade. Junto com outros ativos, como investimentos no exterior, a carteira prioriza a segurança, mas alcança vários mercados a fim de gerar uma rentabilidade compatível com o seu risco no longo prazo. Na renda variável, a Bolsa Brasileira começou o mês mantendo a alta vista em janeiro, mas não conseguiu se sustentar com a piora da percepção de risco global e o resultado da Petrobras, que reportou prejuízo. Apesar do número negativo, segundo o BBBI, o prejuízo contábil da companhia diz menos do que o fluxo forte de caixa operacional divulgado. Na visão dos analistas, o prejuízo foi atribuído à variação cambial das dívidas entre a Petrobras e suas subsidiárias no exterior. Como o montante transita pela DRE, gera esse efeito negativo no lucro do trimestre, mas ao mesmo tempo traz o mesmo efeito positivo no patrimônio, ou seja, sai de um bolso e entra no outro. Além disso, o resultado também foi impactado pela transação tributária realizada no segundo trimestre de 2024, que encerrou disputas judiciais de 45 bilhões, vista como positiva pelo mercado em geral. Mesmo assim, os papéis da companhia impactaram o Ibovespa, que encerrou o mês com queda de 2,64%. Na carteira sugerida para o perfil moderado, sugerimos 5% para a renda variável local. Apesar do nosso modelo estrutural refletir uma visão negativa para a Bolsa Brasileira, as tarifas americanas voltadas para Canadá e México podem influenciar um novo fluxo estrangeiro de capital para o Brasil, o que beneficiaria essa classe. Já o dólar fechou o mês cotado a R$ 5,88, alta de 0,69%. Sem grandes ruídos internos e seguindo o movimento da moeda globalmente, o dólar chegou abaixo dos 5,70 na metade do mês, mas virou e fechou em alta com o crescimento da percepção de risco no cenário externo. No mercado cripto, a desvalorização veio forte após uma temporada de alta.
o Bitcoin caiu 17,53%, enquanto o Ethereum despencou quase 33%, influenciado também pelo ataque hacker que roubou mais de 1,5 bilhões de dólares da moeda. Refletindo uma expectativa mais branda para a inflação aqui no Brasil e devolvendo o exagero nos prêmios de risco, as curvas de juros iniciaram fevereiro caindo, o que é benéfico ao rendimento dos títulos pré-fixados e atrelados ao IPCA. Mas após os dados de criação de empregos formais, o CAGED, que veio bem acima das expectativas, as taxas subiram novamente. O IRFM subiu 0,61%, enquanto o IMAB subiu 0,50% no mês. Na carteira pensada para o perfil arrojado, sugerimos 10% e 15%, respectivamente, para as classes pré-fixadas e inflação. Para março, seguimos preferindo vértices mais curtos em função de uma melhor relação entre risco e retorno. E para o perfil agressivo, a sugestão é bem parecida, mas com um peso maior em inflação, 20%. Para esse perfil, a indicação de investimentos no exterior também segue a mesma, 15%. E atenção, investidor, apesar de estarmos em um momento de Selic alta, é muito importante seguir diversificando seus ativos. Historicamente, outras classes de ativos superam o CDI quando olhamos uma janela de tempo maior. Por isso, para as carteiras desse mês, fizemos algumas alterações. Em investimentos no exterior, trocamos o BB Ações Bolsa Americana pelo BB Ações Bolsas Globais, que tem a maior parte dos ativos americanos, mas inclui ainda ativos de bolsas mais descontadas. Na classe de multimercados, aumentamos o percentual sugerido para o fundo BB Espelho JGP Strategy e reduzimos a indicação no BB Espelho Adam Macro. Isso porque ele possui uma alta participação no Nasdaq, que pode ser afetada nesse momento pelas tarifas dos Estados Unidos, caso a pauta avance ainda mais em março. Assim, fechamos as nossas sugestões para março. O relatório completo e detalhado para cada perfil você já sabe, está sempre disponível e atualizado em investoc.bb.com.br. O link está aqui na descrição. Lá, você consegue encontrar ainda sugestões de ações, fundos imobiliários, além de poder acompanhar as notícias e análises do mercado. É isso, pessoal! Se você ficou até aqui, curte e compartilhe esse vídeo. Um abraço e até a próxima!